Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas. E nas sextas eu falo sobre mitos e lendas enquanto eu me maquio ou outras histórias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem uma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E se preparem porque a história de hoje é uma loucura, não faz o menor sentido. Então, chega de blá 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 e vamos pro caso de hoje. Jaliyah Rose Davis nasceu no dia 2 de novembro de 1991 em Colorado Springs, no Colorado, e era filha de Kimberly Nolan Davis, e apenas 18 meses após o seu nascimento, sua irmã mais nova nasceu, chamada Taubiana, mais conhecida apenas como Taubi. Jaliyah foi descrita como sendo uma pessoa muito carinhosa, que tinha o dom de falar com as pessoas e por conta disso fazia amigos com muita facilidade, e ela era o tipo de garota que simplesmente não tinha inimigos, afinal era impossível não gostar dela. Além disso, ela tinha uma relação maravilhosa com sua mãe e sua irmã, então a família era muito unida. E infelizmente eu não consegui encontrar informações sobre o seu pai, se ele não era presente em sua vida por opção, ou se ele faleceu ou algo do tipo, ou até mesmo se apenas o seu nome não foi divulgado no caso. Em 2009, ela se formou na Marietta High School, em Marietta, em Ohio, e logo em seguida passou a trabalhar em uma loja da Hollister junto com sua irmã, enquanto tentava descobrir ali qual seria o seu próximo passo e o que realmente queria fazer da sua vida. E ela e Taubi eram inseparáveis, elas eram aquele tipo de irmã que, além de irmã, são melhores amigas. E apesar da diferença de idade das duas ser bem pequena, apenas 18 meses, Jaliyah cuidava muito de Taubi, afinal, querendo ou não, né, ela ainda era irmãzinha, ela ainda era mais nova e precisava ser protegida, pelo menos na mente de Jaliyah. Além disso, elas costumavam sair juntas com bastante frequência, indo no shopping, no cinema, na baladinha, aquela coisa toda, e confiavam uma na outra de olhos fechados. Mas claro, como toda relação, seja de irmã ou não, elas tinham ali suas pequenas brigas e suas pequenas discussões, sempre por motivos muito bestas. E quando sua mãe, Kim, pedia para que elas se desculpassem uma com a outra, Jaliyah sempre se recusava, né, um pouquinho orgulhosa talvez. Mas pouco tempo depois, lá estavam elas como se nada tivesse acontecido. De acordo com Taubi, Jaliyah tinha um sonho em fazer uma faculdade de cosmetologia e seguir nessa área. E um hobby que ela tinha era piscina. Ela amava piscina. Todo momento que ela tinha pra ficar na piscina, ela ficava lá e ficava meio que fingindo que ela era uma sereia. Eu entendo muito bem disso porque eu fazia a mesma coisa quando eu era criança. Não sei se vocês já assistiram H2O Meninas Sereias, mas elas nadam assim, né? Então, toda vez que eu ia pra piscina, eu tentava nadar assim. Saudades. E por conta disso, de amar ser uma sereia e fingir que ela era uma, ela vivia dizendo pra família que eles precisavam ter uma piscina em casa para que ela conseguisse ficar o tempo todo, 100% do seu tempo lá dentro. E como uma forma de brincadeira, sua avó até lhe deu uma piscina inflável para que ela pudesse ser sereia a hora que ela quisesse. No dia 18 de novembro de 2011, Jaliyah saiu de sua casa entre as 3 e as 4 horas da tarde para poder se encontrar com sua amiga chamada Kristen Bechtold, porque naquele dia elas tinham combinado de sair e aproveitarem a sexta-noite. Então, para ficar mais fácil, ela foi com seu carro e quando as meninas ficaram prontas, elas foram para a casa de um outro amigo, onde se encontraram com algumas outras pessoas, mas Kristen e Jaliyah não conheciam boa parte das pessoas, né? Eles tinham um amigo ou outro. E depois de um tempo, elas, juntamente com mais 3 amigos, foram para um bar chamado Nip and Cool, que ficava em Parkersburg. E no começo, Jaliyah estava enviando várias mensagens para a mãe e para a irmã, falando como é que estava a noite. E apesar de não conhecer muitas das pessoas, ela estava se divertindo, estava tudo tranquilo, estava tudo normal. E a última mensagem que ela trocou com sua mãe, Kim, foi por volta das 9h30 da noite, onde sua mãe falou pra ela se comportar bem, dar uma segurada, e também disse que a amava, mas infelizmente essa foi a última vez
que Kimberly Davis viu sua filha viva. Às 3h28 da manhã, Jaliyah ligou para sua irmã, Taobi, pedindo para que ela fosse lhe buscar, porque afinal ela tinha bebido, então ela não iria dirigir. E lembrem-se disso. E sua irmã, que estava com uma amiga, disse que tudo bem, queria buscá-la. E ela se lembra de ouvir Jaliyah pedindo que Kristen lhe desse as chaves. E de fundo, ela conseguia ouvir a voz de Kristen meio distante, mas ela estava ali naquele momento. Às 3h33 da manhã, Jaliyah ligou novamente para sua irmã, dessa vez pedindo que ela fosse encontrá-la em um outro local, em um ponto de descanso, porque era um pouco mais perto de casa, então seria um pouco mais fácil. E Toby se lembra que ela estava com muita raiva e claramente chateada com alguma coisa em específico. Então ela perguntou para a irmã se estava tudo bem, se tinha acontecido alguma coisa, e Jaliyah disse que conversaria com ela, contaria tudo o que estava acontecendo quando ela chegasse em casa. Porém, ela estava xingando Kristen e dizendo que ela era uma péssima amiga, basicamente indicando que elas tinham tido uma discussão ou brigado sobre alguma coisa. E a esse ponto, ela estava na Interestadual 77 e Toby estava a apenas 10 minutos de distância de carro do local onde elas iriam se encontrar, que era o ponto de descanso. Mas ela continuou brigando, no caso reclamando sobre Kristen, dizendo que ela era uma péssima amiga e como ela era uma pessoa terrível. Poucos minutos depois, Toby, que estava com uma outra amiga, elas chegaram na Interestadual 77, mas assim que elas chegaram lá, tinha um monte de policial rondando a área. Então elas perguntaram o que estava acontecendo e foi nessa hora que um dos policiais disse a elas que um corpo tinha acabado de ser encontrado. Mas além disso, a única coisa que ele disse foi que era uma mulher afro-americana que estava usando um casaco branco e imediatamente Toby Davis sabia que aquela pessoa era sua irmã, Jaliyah Davis. Imediatamente, ela ligou para sua família e contou o que estava acontecendo, mas até esse momento ela não sabia que sua irmã estava morta. Ela sabia que tinha acontecido um acidente e que ela estava envolvida. E pouco tempo depois, sua família chegou no local que ficava perto do quilômetro 181 e não demorou muito até que a polícia confirmasse que o corpo encontrado era o de Jaliyah e que infelizmente ela estava morta. E eu nem consigo imaginar o que eles sentiram quando eles viram aquela cena, porque Jaliyah havia sido decapitada e algumas partes do seu corpo, incluindo sua perna, tinha se separado e estava espalhada pela pista. O carro dela estava perto do local e os policiais cobriram boa parte do seu corpo com um lençol branco enquanto analisavam a cena. E a reação da família foi de puro choque e Toby não conseguia acreditar que ela tinha conversado com a irmã há pouquíssimo tempo, literalmente alguns minutos atrás, e que agora ela não estava mais viva. Tipo assim, o que poderia ter acontecido de uma forma tão rápido e tão terrível, ninguém conseguia explicar. Enquanto isso, enquanto a família processava tudo aquilo, algumas informações começaram a surgir e foi descoberto que a segunda ligação, eu vou falar sobre a primeira mais na frente, que é bem esquisita por sinal, foi feita às 3h48 da manhã por um motorista de caminhão que estava passando no local e viu toda aquela cena. E quando ele ligou para o 911, ele disse que tinha visto o que parecia ser um corpo, mas como ele não chegou tão perto assim, ele estava meio em dúvida se era algum animal ou algo do tipo. Ele até ficou esperando a polícia no local para tentar ajudar também no trânsito. E pouco tempo depois, outro motorista de caminhão chegou juntamente com outras pessoas e eles conseguiram ali controlar o trânsito antes que a polícia chegasse no local. Então, vamos falar sobre a cena do suposto acidente, porque vocês vão perceber que não faz o menor sentido ter sido um acidente. O carro de Jaliyah, que era um sedã de 4 rodas, foi encontrado a cerca de 400 metros de distância do seu corpo e ele estava meio que abandonado no canto, ainda com as chaves na ignição, e ele estava engatado, o que eu não sabia o que significava porque claramente não entendo nada de carros e caso você seja que nem eu, isso quer dizer que ele estava com o freio de mão puxado. Além disso, as portas estavam trancadas, os faróis estavam acesos e não parecia que tinha algum outro carro envolvido. E Jaliyah estava sem as roupas da parte de cima, ou seja, ela só estava com sua calça e seus sapatos.
E a coisa mais sem sentido de tudo isso era o fato que suas roupas não estavam nem perto dela. Na verdade, elas estavam empilhadas na grade de proteção da estrada e até aí tudo bem, né? Então, acontece que a ordem em que as roupas estavam empilhadas era extremamente esquisito. Embaixo estava o sutiã, depois a blusa e por cima o casaco. Exatamente nessa ordem, sendo que o motorista do caminhão que ligou para emergência disse que ele não tocou em nada e nem foi para perto do carro. Pouco tempo antes de sua família chegar no local, Taube tentou ligar várias vezes para Kristen, mas todas as vezes a ligação era desconectada. E mais tarde, quando todo mundo saiu do local, incluindo familiares e a própria polícia, o avô de Jaliyah, chamado Roger, ele ficou na cena para dar uma olhada muito cuidadosa e ver se ele encontrava alguma coisa e também para tirar fotos, porque não, a polícia não tirou fotos. As únicas imagens que se tem da cena do crime foram tiradas por Roger. E ele conseguiu encontrar uma pegada de sapato no cascalho perto da cena do acidente. No dia seguinte, a polícia decidiu que eles precisavam conversar com seus amigos, as pessoas que estavam com ela na noite anterior, para que eles pudessem entender o que tinha acontecido. Afinal, foi uma coisa extremamente brutal e eles não tinham entendido o que levou aquilo, se ela estava bêbada, se ela não estava bêbada, se ela estava sozinha ou não. E no começo eles queriam localizar Kristen, que era a amiga mais próxima, só que eles não conseguiram entrar em contato com ela por nada nesse mundo, até que o seu pai decidiu abrir a porta, finalmente, e disse que ela não estava interessada em falar com ninguém e queria contratar um advogado. O que eu nem preciso dizer pra vocês, que é bem esquisito. Tipo assim, tudo bem você contratar um advogado se você está sendo considerado um suspeito ou que você tá vendo que o negócio ali tá meio esquisito demais pro seu lado, mas até esse momento, Kristen não sabia que Jaliyah estava morta, ela só sabia que tinha tido um acidente, que ela estava envolvida. Então é bem estranho que ela quisesse contratar um advogado assim, do nada, sem saber realmente o que estava acontecendo. A polícia não a estava considerando como suspeita e nem mesmo como uma pessoa de interesse, e ela sabia disso. E ela foi a única que contratou um advogado tão rápido, em menos de 12 horas após o corpo de Jaliyah Davis ser encontrado. A família Davis também achou esse comportamento bem estranho, afinal elas eram amigas, eu não sei se elas eram melhores amigas, mas elas eram amigas o suficiente para irem para casa uma da outra e saírem juntas numa sexta-noite. Então, era de se esperar que ela quisesse ajudar o máximo possível a tentar descobrir o que realmente tinha acontecido e não procurar um advogado tão rápido, a não ser que ela tivesse alguma coisa para esconder. E uma coisa que eu acho bem importante falar aqui para vocês era que Kristen Bechtold era a neta de um ex-xerife do condado de Wood e não, ela não era a única pessoa envolvida que tinha conexões ou familiares dentro da polícia. E finalmente, após 3 dias, Kristen decidiu dar sua declaração para a polícia sobre o que aconteceu naquela noite. De acordo com ela, Jaliyah chegou em sua casa por volta das 7 horas da noite e lá elas ficaram cozinhando alguns biscoitos e se arrumando, se maquiando, colocando a roupa. E quando ficaram prontas, as duas foram com o carro de Jaliyah para a casa de um menino chamado Brian Saps, que ficava em Parkersburg, e chegaram lá entre as 9h30 e as 10 horas da noite. Na casa tinha algumas pessoas que as meninas não conheciam, juntamente com outros 2 meninos chamados Freddie e Jordan. E as meninas não conheciam o próprio Brian, que era o dono da casa e que estava dando uma festa. Parece que Kristen era amiga de alguma amiga dele que estava lá, então ela tinha chamado ela, então elas foram. E apesar de conhecer Freddie, Kristen não conhecia Jordan. Ela conhecia ele mais ou menos, tipo de vista, de outros rolês, mas apenas isso. E as meninas ficaram lá por mais ou menos 2 horas. E mais tarde, elas, juntamente com Freddie e com Jordan, passaram em um fast food chamado Hardee's para buscarem uma outra menina chamada Katie Nelson.
E isso aconteceu por volta das 11 horas da noite, e quem estava dirigindo o carro, que no caso não era o carro de Jaliyah, era Freddie, e o carro era dele. E em seguida eles passaram em um mercado chamado North End Market, apesar de que mais tarde Kristen não sabia muito bem se eles tinham passado primeiro no mercado e depois ido buscar Katie, ou se eles tinham buscado Katie e depois tinham ido no mercado. Mas, de qualquer forma, depois disso, eles voltaram para casa de Brian. De acordo com ela, Jaliyah tomou vários shots de bebida, meio que dando uma certa exagerada, enquanto Kristen já havia parado de beber e Katie não estava bebendo nada, e estava até tentando fazer com que Jaliyah também parasse para que ela não ficasse muito bêbada, mas isso não adiantou muito. E no total, ela acredita que Jaliyah tomou 16 shots e ela tomou entre 14 e 15, o que é basicamente a mesma coisa, é quase a mesma quantidade, né? Uma diferença de 1 ou 2 shots. Então eu não entendi muito bem o porquê que ela estava fazendo Jaliyah parar, sendo que ela estava no mesmo nível e, de acordo com ela mesma, ela não estava tão bêbada assim e acreditava que Jaliyah também não estava. Por volta da meia-noite, Kristen, Jaliyah, Katie, Freddie e Jordan decidiram sair da casa de Brian e irem para um bar local chamado Nip and Cool, que ficava bem perto, e novamente eles usaram o carro de Freddie e deixaram de Jaliyah estacionado na casa. Durante a madrugada, o ex-namorado de Katie, chamado Chris Latimer, chegou no bar e ficou ali com as meninas. E aparentemente, Katie, de acordo com Kristen, estava bem incomodada com o fato de que Chris e Jaliyah estavam conversando bastante, eles estavam se divertindo, rindo, enfim, normal. Mas em momento nenhum, elas falaram isso pra Jaliyah. E só pra dar um adendo aqui, Jaliyah não conhecia Katie, aquela era a primeira vez que elas se viam na vida. Então, provavelmente, ela nem sabia que Chris era o seu ex. Ou seja, ela não sabia que isso a estava incomodando. Kristen disse que ali, em algum momento, ela tentou pegar a pulseira de Jaliyah para tentar guardar para que ela não perdesse, mas Jaliyah não quis dar de jeito nenhum, o que primeiro não faz sentido, porque de acordo com a mesma, sua amiga estava de buenas, não estava bêbada, quer dizer, não estava aparentando que estava bêbada, porque estava falando e andando normal. Então por que ela queria guardar a pulseira com medo que ela perdesse, sendo que ela estava normal? E novamente ela voltou para o assunto Katie Nelson e Chris Latimer, dizendo que Katie estava tranquila, ela estava meio que se controlando para não falar nada, porque ela não gostava de conflitos. Por volta das 3h10 da manhã, o grupo, exceto Chris e Jordan, decidiram que eles iriam para casa, então eles entraram no carro, saíram do bar e voltaram para casa de Brian. Só que ao invés de saírem, eles continuaram no carro sentados, meio que pensando o que eles iam fazer, se eles iriam embora ou se eles subiam para a festa. E nisso, Freddie estava no banco do motorista, Kristen no banco do passageiro e Jaliyah e Katie no banco traseiro. Na mesma hora, Jaliyah estava no telefone conversando com um menino, que aparentemente era Chris, e de acordo com Kristen, parecia que ela estava marcando de encontrá-lo ou de encontrar alguém que estava com ele. E quando ela terminou a ligação, ela começou a procurar por suas chaves e sua pulseira, e então começou a culpar Kristen, dizendo que ela havia perdido e onde é que estava, se ela tinha pego ou não. E elas ficaram ali discutindo um pouco, parece até que o grupo saiu e começaram a procurar ali na frente da casa de Brian pra ver se encontravam, vai que tinha caído ou algo do tipo. E no final, o grupo decidiu que eles iriam cada um pra sua casa, Freddie deixaria cada um em casa, sem problemas. E eles acreditavam que Jaliyah iria com eles, mas ela telefonou pra Toby perguntando se ela poderia lhe buscar. Afinal, ela tinha bebido e ela não iria dirigir. E de acordo com a própria Kristen, ela perguntou várias vezes se ela iria dirigir e ela disse que não. Então, às 3h40, o grupo foi embora e às 3h50, Kristen recebeu uma ligação de Toby perguntando onde estava sua irmã, que ela não conseguia encontrá-la. E ela disse que ela estava na casa de Brian, chegando até ali passar a localização e como que ela poderia chegar lá. Depois, Kristen tentou ligar para Jaliyah várias vezes, mas não teve resposta. E em seguida, os três, Freddie, Katie e Kristen, foram para o drive-thru do McDonald's, pegaram alguma comida e depois Freddie deixou Katie e Kristen na casa de Kristen. E essa é a versão contada por Kristen Bechtold. De acordo com Freddie, Frederick Scott,
que é filho de um ex-policial e detetive de Parkersburg. Ele conheceu Jaliyah naquela noite e disse que chegou na casa de Brian um pouco depois das 11, antes das meninas. Depois disso, a sua versão é muito parecida com a de Kristen, tudo meio que bate, mas ele disse que não se lembrava das meninas estarem bêbadas na casa de Brian, mas ele não consegue confirmar se elas ficaram bêbadas no bar, porque eles não ficaram juntos, ele foi meio que para um lado, enquanto elas foram para um outro, né, fazer as coisas que elas queriam. Porém, ele disse que viu Jaliyah discutindo com um homem branco que ele não conhecia. Freddie também se lembrava que eles haviam deixado o bar 5 minutos antes do fechamento e que Jordan não tinha ido com eles porque ele tinha se encontrado com a menina, né? Então eles provavelmente iriam para um outro lugar. Então o restante do grupo voltou para a casa de Brian, onde teve toda aquela situação, aquela discussão sobre a pulseira e as chaves. Depois disso, ele passou em seu apartamento, que ele dividia com Jordan, exatamente para que ele pudesse destrancar a porta, já que ele não sabia exatamente quando o amigo chegaria, né, para que ele pudesse entrar de boa. E nisso, ele, juntamente com as meninas, foram até o McDonald's e de lá ele deixou Kristen e Katie na casa de Kristen. A versão contada por Katie Nelson é bem similar com a história dos outros dois, bate muito bem, mas, pelo que eu entendi, ela não chegou a conversar presencialmente com a polícia. Ela mandou uma declaração escrita contando a sua versão. E de acordo com ela, quando elas chegaram na casa de Kristen disse que estava conversando com Toby e que Jaliyah tinha sofrido um acidente, mas que elas não sabiam exatamente o que tinha acontecido. E mais tarde, por volta das 4h15 da manhã, o seu ex-namorado, Chris Latimer, passou para buscar ela e então o resto da noite ela passou com ele e ela só soube exatamente o que tinha acontecido na manhã seguinte, quer dizer, naquela mesma manhã no caso, né, porque já era tipo 4 da manhã, quando ela acordou. Já Chris, que conhecia Jaliyah desde a escola, então mais cedo, quando eu falei que ela não sabia, que ela provavelmente não sabia que ele era o ex de Katie, eu não sei se ela sabia ou não, mas a impressão que eu tive pesquisando era que ela não sabia, então eu realmente não sei. E ele realmente confirmou que esteve com as meninas boa parte da noite, mas que ele não se lembrava de nenhum tipo de discussão ou briga entre elas. Porém, ele disse que Jaliyah parecia estar muito embriagada, chegando ao ponto de não estar conseguindo andar de salto, o que contradiz a versão contada pelos outros. Além disso, ele disse que ficou a maior parte do tempo com ela, bem pertinho, conversando, ia fazendo companhia, porque ele não queria que ela se sentisse excluída, visto que ela não conhecia boa parte das pessoas que estavam ali, e também porque ele achava que ela não estava se sentindo muito bem, já que estava caindo para os lados. Ele também confirmou que realmente pegou Katie na casa de Kristen, só que ele disse que foi por volta das 3h40 a 4 da manhã, sendo que ela disse que foi às 4h15. E quando chegou lá, ele perguntou onde que estava Jaliyah, afinal elas haviam passado a noite toda juntas e agora ela não estava mais ali. E Katie disse que Kristen e ela tinham tido uma briga. E por fim, para finalizar o seu depoimento, Chris disse que achava que Kristen estava chateada com Jaliyah porque ela estava conversando muito com ele. E essas são todas as versões contadas pelo grupo. Mais tarde, os registros telefônicos mostraram que Toby havia recebido 3 ligações de Jaliyah, sendo a primeira às 3h28 da manhã, que foi o primeiro contato que ela teve pedindo para que sua irmã lhe buscasse, e também que ela ouviu a voz de Kristen. O que é esquisito, o fato dela ter ouvido a voz de Kristen às 3h28, mas às 3h33, Kristen estava no McDonald's. Não bate muito bem. E a última ligação foi às 3h36, mas ela só atendeu 2 das ligações, que foram as 2 primeiras, e essa última ela nem chegou a ouvir tocar, o que ela disse que era estranho, porque ela estava com o telefone literalmente do seu lado, caso sua irmã precisasse conversar com ela. Então, ela definitivamente teria ouvido. Às 3h53, ela entrou em contato com Kristen e a última coisa que ela se lembrava de Kristen dizendo era que Jaliyah estava com raiva dela, mas quando ela ia dizer o motivo, foi exatamente na hora em que Toby viu a cena em que o corpo de sua irmã foi encontrado. E depois que ela viu mais ou menos o que tinha acontecido, ela ligou desesperada para Kristen, perguntando o que tinha acontecido com sua irmã. Mas, do outro lado, Kristen ficou perguntando a mesma coisa, o que tinha acontecido com Jaliyah, até que Toby desligou o telefone às 4h07 da manhã.
Às 4h49, ela tentou ligar para Toby de volta, mas obviamente ela não atendeu porque era exatamente no momento em que ela estava processando o que tinha acontecido, que estava realmente descobrindo e vendo o corpo de sua irmã. Então, às 10h06 da manhã, Kristen lhe mandou uma mensagem perguntando se estava tudo bem e se ela estava acordada, mas novamente ela não teve nenhuma resposta e chegou até a tentar ligar várias vezes, mas também não teve resposta. Durante o depoimento de Toby, sua mãe estava presente com ela e elas falaram sobre algumas ocasiões, várias ocasiões, em que Kristen Bechtold já havia brigado com outras meninas em bares no passado, mas essa informação, essa pequena informação, quase nada, foi completamente ignorada. E além das ligações que foram feitas para o 911 sobre um corpo ser encontrado na estrada, principalmente aquela que eu falei para vocês, às 3h46, teve a primeira ligação que foi feita às 3h41 por um homem misterioso. E durante a ligação, ele menciona que ele viu o carro e que o carro estava com a luz acesa e que parecia que alguma coisa estava acontecendo, apesar de que ele não conseguia ver ninguém ao redor do carro. Ele teve a impressão de que tinha mais de uma pessoa e que com certeza alguma coisa estava acontecendo lá dentro. Mas quando o operador perguntou qual era o seu nome, ele desligou a ligação, o que é um pouco esquisito, visto que ele estava tentando ajudar, mas ao mesmo tempo ele não queria ser identificado. Ele basicamente falou super rápido e exatamente na mesma hora em que foi perguntado o seu nome, ele desligou. Então realmente é um pouquinho esquisito, mas isso pode ter sido por várias razões, como por exemplo, ele simplesmente não queria se envolver naquilo. Só que essa não é a única coisa estranha em todo o caso, principalmente na cena onde tudo aconteceu. Na verdade, essa é a coisa menos esquisita. Uma coisa que a família Davis achou particularmente estranho foi o fato de que o tempo estava passando e nenhuma acusação ou nenhuma prisão estava sendo feita, sendo que estavam rolando alguns rumores, alguns boatos na comunidade de que Freddie e Kristen estavam envolvidos. Porém, eles só foram interrogados uma única vez. Mas o que mais chamava atenção era o fato de que a cena, o local onde o corpo de Jaliyah foi encontrado, simplesmente não se encaixava com um acidente de carro. Como, por exemplo, o carro dela foi encontrado a 400 metros de onde o seu corpo estava. E como eu falei mais cedo, as chaves ainda estavam na ignição e ele estava ligado e engatado. Mas a coisa esquisita em tudo isso era que as portas também estavam trancadas. Só tem um problema. O carro de Jaliyah não trancava automaticamente, ele precisava ser manualmente trancado. E como ele estava trancado, isso indicava que alguém teria feito isso após o suposto acidente. Além disso, o seu carro não estava em uma reta e sim em duas curvas, o que não fazia sentido porque ele estava muito bem estacionado e isso seria quase impossível, já que não tinha um motorista para fazer a manobra. Também não foi encontrado sangue dentro do veículo e os danos eram mínimos. Só para vocês terem noção, tinham apenas algumas marcas de arranhões do lado direito, o que não é consistente com um acidente de carro que chegou a causar a ejeção do motorista e ferimentos tão catastróficos. E dentro tinha uma rachadura no para-brisa do lado do passageiro, que indicava que alguém bateu a cabeça ou um objeto contra o vidro. Outra coisa que eu já mencionei pra vocês, que era muito esquisita, provavelmente a coisa mais esquisita em todo esse caso, eram as roupas de Jaliyah. Mesmo que realmente tenha sido um acidente, a forma em que elas estavam em cima do corrimão não fazia o menor sentido, porque é de se esperar que se você vai tirar uma roupa ou se elas são arrancadas de você de alguma forma, de uma forma bem agressiva, elas provavelmente estariam bem rasgadas, o que não era o caso. O casaco basicamente estava perfeito, tirando pelas manchas de sangue. E também é de se esperar que primeiro saia o casaco, depois a blusa, depois o sutiã. Ou seja, o sutiã deveria ser a peça que estaria em cima, o que não era o caso. O sutiã estava embaixo, depois a blusa e depois o casaco. E seu casaco parecia que tinha um capuz que dava para retirar e ele foi encontrado sobre o parapeito e descendo a colina. E ele estava manchado de sangue.
De acordo com Kim, a mãe, a localização de tudo ali na cena não faz muito sentido em caso de acidente de carro sozinha, incluindo o que pareciam ser marcas de aceleração no asfalto. Lembrando também que o Roger, o avô, chegou a ver uma pegada no cascalho. E uma coisa um tanto quanto interessante é que a polícia não tirou nada da cena e eles também não tiraram fotos. Eu já falei isso pra vocês, mas eu acho muito importante reforçar isso, porque é muito estranho. Eu não sou policial, então se alguém é investigador, alguma coisa, comenta aqui pra mim, só pra confirmar, porque eu acho que isso é um padrão. Eles meio que precisam fazer isso, sendo um crime ou sendo um acidente. Mas não sei, eu posso estar errada. E como as fotos de Roger foram tiradas depois que todo mundo passou na cena, talvez aquela pegada fosse, sei lá, de um policial ou de alguma outra pessoa, mas tinha apenas uma, então era de se esperar que, se fosse esse o caso, ele teria encontrado algumas, mas é uma possibilidade. Em 2012, uma mulher de Marietta chamada Amber Stafford entrou em contato com a polícia e chegou a dizer a eles que ela testemunhou o que tinha acontecido naquela noite. Ela disse que tinha visto Jaliyah no bar mais cedo e, em um certo momento, testemunhou algo parecido com a discussão que ela teve com 2 homens negros e uma mulher branca no estacionamento. E logo depois, Jaliyah teria saído com seu carro e os outros 3 a seguiram em um outro veículo. Amber também alegou que eles estavam fazendo algum tipo de brincadeira na Interestadual 77 antes que o carro com as 3 pessoas forçasse o carro de Jaliyah para fora da estrada. Então, em junho, Amber concordou em fazer um teste de polígrafo, que nós sabemos que não são confiáveis, porém, depois, em um interrogatório com a polícia, ela admitiu que ela tinha mentido sobre tudo isso e que nada era verdade. Então, ela foi condenada a 6 meses de prisão e uma multa de $500. Em março de 2013, os resultados da autópsia de Jaliyah Davis foram divulgados e a sua causa de morte foi descrita como múltiplos ferimentos catastróficos sofridos por um motorista desenfreado de um carro que perdeu o controle e atingiu o corrimão da Interestadual 77, e que a intoxicação por álcool também era um fator relevante, visto que o seu teor de álcool no sangue estava o dobro do limite legal para dirigir. Então, com base nisso, o departamento do xerife do condado de Wood decidiu que a sua morte tinha sido um acidente e acreditam que naquele dia ela decidiu dirigir enquanto estava muito bêbada e, pelo fato de estar em alta velocidade, acabou atingindo o lado direito do passageiro no corrimão, causando um impacto inicial nas luzes dianteiras direitas. E por conta disso, ela teria sido arremessada pela janela do passageiro exatamente na mesma hora em que seu airbag foi ativado. Mas uma informação também importante era que o carro de Jaliyah só ativava o airbag quando ele identificava que tinha uma pessoa no banco. E mais tarde foi descoberto que o airbag do passageiro também foi ativado, só que por conta de um erro, não estava funcionando tão bem, ele não abriu. Ou seja, isso indicava que tinha uma outra pessoa no carro. Depois que a polícia deu sua teoria sobre o que eles acreditavam que teria acontecido naquele dia, Kim, que tem uma página no Facebook em homenagem à sua filha, e tem muita informação lá, então muita coisa eu peguei de lá, tem um monte de imagem, um monte de coisa. Ela disse o seguinte: também naquele exato momento em que a janela da porta do passageiro quebrou, seu corpo virou lentamente para a direita e nesse exato momento ela saiu pela janela da porta, batendo em 2 postes e capotou para trás sobre o seu carro. Sim, isso mesmo. Eles querem que acreditamos que minha filha é um bumerangue humano. E em relação às roupas de Jaliyah, ela disse o seguinte: a camisa estava muito danificada e o sutiã não estava rasgado nas alças, estava rasgado sob uma axila. Você usa sutiã, então você sabe o quão grossa é essa parte e o quão difícil seria rasgá-lo naquele local. Sem mencionar que tudo isso acontecendo com suas roupas ainda não fez com que o seu corpo desacelerasse. Ela ainda, aos olhos deles, conseguiu virar sobre o seu carro. Ao fazer todas essas reviravoltas, ela também conseguiu deixar sangue em sua carteira de motorista, no porta-malas e nas lanternas traseiras. Além disso, ela questionou o fato de não ter nenhum amassado no carro, sendo que, de acordo com a polícia, ela teria se batido em tudo e também teria batido o carro com muita força no corrimão. Outra coisa que a polícia disse é que não foram encontradas fibras de roupa, cabelo ou sangue
no vidro da janela, o que era de se esperar, definitivamente, que fosse encontrado se ela realmente tivesse sido ejetada por ali. E tem mais. Não existem danos significativos no corrimão, sendo que, tecnicamente, ela teria, batido o carro com toda a força em alta velocidade nele. Ele só tem alguns pequenos arranhões, mas nada além disso, o que, novamente, não faz o menor sentido. E Kim também mostrou sua preocupação com o fato de que as evidências haviam sido deixadas no local. Ela disse que um dos investigadores disse ao seu marido que eles haviam fotografado um brinco que Jaliyah estava usando naquela noite, que estava afastado do local onde sua cabeça estava, mais precisamente a 5 metros, mas que eles o deixaram ali. Seu marido também disse que um dos investigadores chegou para ele e falou para ele não se surpreender se o caso fosse considerado um acidente. Pois é. Além disso, o chaveiro favorito de Jaliyah estava desaparecido. E esse chaveiro, ele tinha um formato de J e ele era meio que com joias, era todo bonitinho, vou deixar uma foto pra vocês. E ele havia sido feito, customizado por sua irmã, então era um presente de sua irmã, que ela nunca tirava em sua vida. E adivinha? Mais tarde ele foi encontrado com quem, gente? Com Kristen. Pois é. Muito suspeito. E em cada situação que alguém perguntava por que ela estava com aquilo, ela dava um motivo diferente. Primeiro, ela dizia que Jaliyah tinha esquecido em sua casa e então ela começou a usá-lo. Em outra, ela disse que ela havia lhe dado de presente, sendo que ela nunca faria isso porque era um presente de sua irmã, que ela era completamente apaixonada. E ela também se recusou a devolver para a família. Não precisa nem falar nada, né? Obrigada. Além de tudo isso, nenhuma das pessoas que estava com Jaliyah Davis naquela noite foi interrogada ou investigada mais a fundo. Elas só foram interrogadas uma única vez e seus telefones nunca foram revistados. E a família Davis recebeu a informação de que eles tinham um álibi, mais ou menos, porque tem uma imagem de câmera de segurança do McDonald's que mostra o carro de Freddie e dá pra ver claramente ele, mas não dá pra ver quem eram as outras 2 pessoas. Só dá pra ver que tinha uma pessoa no banco do passageiro e uma pessoa no banco traseiro, apenas isso. E só pra lembrar, lembram que no telefonema feito às 3h28 dava pra ouvir a voz de Kristen lá no fundinho? Então, como é que às 3h33 ela estava no McDonald's? 5 minutos depois. E até hoje, o consenso geral das pessoas na comunidade de Marietta é que Jaliyah foi assassinada e que aquilo não foi um acidente, porque apesar de ela estar claramente embriagada, muitas coisas não fazem sentido e ainda indicam que uma investigação adequada não foi realizada. Muitos acreditam que ela foi atingida pelo seu próprio carro e após isso, ela bateu com a cabeça no corrimão da estrada, mas seu corpo continuou sendo arrastado até que o motorista parasse e depois acelerasse em alta velocidade. E tudo isso por um percurso de 24 metros. E essa teoria é a teoria que Kim Davis também acredita, e ela defende sua filha e defende a teoria de que ela foi assassinada e que os culpados estão sendo protegidos pelas autoridades até hoje em sua página do Facebook. E ela posta bastante, como eu falei pra vocês, eu vou deixar o link aqui na descrição pra quem quiser dar uma olhada. Tem um podcast também, que eu vou deixar o link aqui na descrição, que tem muita informação, eles vão um pouquinho mais a fundo. Mas, infelizmente, nunca saberemos o que realmente aconteceu com Jaliyah Davis naquela noite. Realmente foi um acidente terrível ou foi um assassinato brutal? E é isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Não se esqueçam de se inscrever e deixar o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem uma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E é isso, até semana que vem.